Olá, sou o pastor Carlos Macor, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais um tempo de estudo. E esses pensamentos agora respostas que satisfazem. Respostas que satisfazem. É uma coisa tão alegre, não é? Quando você tem perguntas e perguntas e você vai achando a resposta, aí você consegue descansar. Mas até achar a resposta completa e correta, a gente fica assim, sem descanso. Então é super importante na nossa espiritualidade levantar as perguntas perante Deus e o Espírito Santo em nós vai iluminando o caminho, porque Cristo em nós é a esperança da glória e Ele é a luz. Então a gente vai aprendendo a verdade e essa verdade nos liberta. Até agora temos respondido 2 perguntas, tem 49 perguntas que a gente vai tentar responder. É claro que as minhas respostas não são perfeitas, mas as respostas que eu vou compartilhar com os irmãos vêm da luz das Escrituras, vêm da minha interação com Jesus na minha vida, e eu estou querendo que você também passe pelo mesmo processo de Ele ensinar você e dar as respostas corretas. A primeira pergunta foi: o que é a vida cristã? E a gente conseguiu declarar em termos muito simples que a vida cristã é uma pessoa. E não é qualquer pessoa, é Jesus o Cristo. É Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheio de graça e verdade. Ele morreu na cruz, mas logo antes de morrer na cruz, ele falou que queria fazer morada em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele está em nós. A segunda pergunta que a gente respondeu: onde está a vida cristã? A vida cristã está dentro de cada discípulo. Cristo é tudo, está em todos. Colossenses 3:11. A gente não procura a vida cristã nas coisas externas. A gente encontra dentro de nós, no santuário que Deus criou agora, onde Ele pode interagir com a gente pode voltar todo dia e ouvir a voz de Cristo e ver a verdade. Nós temos uma unção, uma capacidade divina de compreender Cristo e tudo que Ele é, porque a plenitude, tudo existe em Jesus Cristo. Então, o que é a vida cristã? É uma pessoa, é Jesus Cristo. Não procure a vida cristã em prédios, em bibliotecas. Ache Ele na sua própria vida, momento a momento e eternamente. Onde está Cristo em você? Agora, a pergunta de hoje é uma pergunta também que não é tão fácil, mas fica muito claro se você começa em Jesus e termina em Jesus. O que é o alvo da vida cristã? O que é o alvo da vida cristã? Sabemos que a vida cristã é Cristo em nós. Sabemos que essa vida cristã está em todo discípulo. Mas o que é o alvo dessa realidade, Cristo em nós? Fica muito claro nas palavras do apóstolo Paulo que o alvo é a glória de Deus. O que significa a glória de Deus? Glorificar a Deus é revelar quem Deus realmente é. Deus é glorificado quando Ele é visto como Ele realmente é. Então, Jesus glorificou a Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória de Deus, cheio de 2 coisas, graça e verdade. Então, Jesus
teve como alvo, na sua vida, glorificar o seu Pai. É claro que ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Isso glorificou a Deus. O alvo de Jesus não foi essencialmente nos salvar. Ele nos salvou pela glória de Deus. Ele manifestou a qualidade, a pureza, a perfeição do amor do seu Pai. Deus nos amou tanto que mandou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus glorificou o Pai. Agora, ele sendo a vida cristã em nós, ele quer continuar glorificando seu Pai, fazendo seu Pai visível e acessível. Então, quando eu penso nisso hoje em dia, eu acho que eu tenho compreendido cada vez mais o que Deus está fazendo. Aprendi muita coisa estudando o Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte, Jesus revela um caminho estreito que nos leva até a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sermão do Monte, Jesus começa falando bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Essa ideia é bem apoiado. É uma garantia de apoio para quem quer chegar no alvo da vida cristã. Mas o que é o alvo da vida cristã? Em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus revela para nós o ponto alto, ou o alvo principal de tudo que ele falou em capítulo 5 do Sermão do Monte. Ele termina falando assim: ouçam bem o que é o alvo que ele nos dá aqui nesse trecho. Versículo 43 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham, esse é o alvo, venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Olha esse versículo, é impressionante. Portanto, na luz de tudo que Jesus tinha falado até aqui, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha que coisa que ele revela para nós a resposta da pergunta: o que é o alvo da vida cristã? O alvo da vida cristã é o nosso amor ser aperfeiçoado com o apoio divino que chega até nós em Cristo, que vive em nós, para que a gente possa ser aperfeiçoado na nossa capacidade de amar até os nossos inimigos. Então, o alvo dessa vida cristã que habita em mim é descrito também em 1 Coríntios capítulo 3 e como sendo o amor. Existem três coisas: fé, esperança e amor. Mas o alvo, o maior de tudo, é o amor. Agora, deixa eu explicar esse processo que eu vejo aqui como sendo como é que Deus transforma eu, Carlos, ou você em alguém que consegue obedecer e viver o Sermão do Monte. Especialmente essa parte onde ele fala
amar até os vossos inimigos. Lembra que ele diz que o Pai Celestial manda chuva sobre os bons e os maus. E para sermos filhos desse Pai Celestial, nós temos que mandar chuva sobre os bons e os maus. Nós conseguimos levantar luz sobre os justos e injustos. Isso quer dizer, nós temos que ser uma manifestação do amor divino. Isso é o alvo da razão dessa vida cristã estar em mim, estar em você hoje. Se você ler em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, você vai ouvir Jesus falando, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Também em 1 João, capítulo 4, a Bíblia fala assim, no amor não há medo. Se você ainda tem medo, seu amor ainda não está aperfeiçoado. Então, o processo da vida cristã, Cristo em nós, funciona assim. Ele tem um compromisso conosco, dentro de nós, de nos apoiar nesse processo de chegar no alvo que seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Agora, deixa eu explicar essa ideia de perfeição. Atrás de mim tem orquídeas. Eu coloco orquídeas aqui porque é uma ilustração de uma coisa viva que não peca. Jesus disse no Sermão do Monte que se você quiser ver a realidade como ela deveria ser, olhe para flores e pássaros. Porque os pássaros não estão pecando e as flores não estão pecando. Então, as orquídeas atrás de mim estão vivendo perfeitamente a razão da sua criação. Me parece que a razão da orquídea é ser bonito. É beleza que chama atenção. Se você olha para as orquídeas atrás de mim, agora compara as orquídeas comigo. As orquídeas não pecam. Eu continuo sendo capaz de pecar. Mas o que é que pode me tirar do pecado? É a bênção daquele que vive em mim, dizendo bem-aventurado. Cada bem-aventurança é uma declaração de Jesus dizendo, eu posso expulsar de você 9 medos que tormentam você e atrapalham o fluir do amor. Agora, para responder a pergunta de novo de uma forma um pouco diferente, o que é o alvo da vida cristã? O alvo da vida cristã, na minha vida, na sua vida, é Deus, com sua graça e na presença de Cristo, que é o amor perfeito, abençoar você até o ponto de Ele expulsar seu medo. E no lugar do seu medo, Ele coloca em você fé, receptividade. Uma vez que você está vivendo pela fé, e essa receptividade acalmou você e livrou você do tormento que é o medo, ele transforma você em 2 coisas, sal e luz. Você lembra que ele diz no Sermão do Monte, você é sal da terra e luz do mundo. Agora, a glória de Deus, que é a razão a gente ter essa vida cristã, é revelar a glória de Deus, significa fazer o amor de Deus acessível. Isso seria sal. Acessível como sabor. Agora, a Bíblia fala, Jesus falou, se o sal perder o seu sabor, não é útil. Então, se eu voltar a ter medo, se eu voltar a ter as minhas dúvidas, então eu perco o meu sabor. Então, eu perco um pouco a minha capacidade de fazer Deus saberoso ou acessível aqui no mundo. Outra ilustração é luz. E a luz, para ser útil, tem que ser uma coisa contínua. Então, glorificar a Deus, como Jesus fez, é fazer
o caráter de Deus, que é o amor perfeito, acessível a todos, com quem eu vou me interagir hoje, ter sabor entre as pessoas com quem eu vou ter contato hoje, e também ser luz, quer dizer, atrair a atenção da pessoa através do meu comportamento que é amoroso, porque está vindo da fonte que é a vida cristã, Cristo em mim, a esperança da glória. Agora, deixa eu explicar isso de uma forma um pouco diferente. Em outro trecho, Jesus disse que a gente precisa carregar a nossa cruz. Eu me lembro que eu pensei que o alvo da minha vida seria carregar a minha cruz, e na minha mente a ideia era, a minha cruz era todas as pessoas difíceis na minha vida, ou complexas, ou chatas na minha vida. Não, a minha cruz é a minha oportunidade de fazer o que Jesus fez. Agora, Jesus fez na cruz uma obra que eu não posso fazer, eu não preciso repetir, que é tirar o pecado do mundo e providenciar para a humanidade perdão. Eu não preciso fazer isso, já foi feito. Mas, cada dia, se eu carregar minha cruz, isso significa eu estou pronto para oferecer para alguém amor, paz, benignidade, o fruto do Espírito. Estou disposto a manifestar o que Jesus manifestou, graça e verdade. Então, o alvo da vida cristã vivendo em mim é me permitir oferecer para o meu mundo no qual eu vivo aqui, e no meu prédio, e na minha cidade, e no meu bairro, eu preciso estar pronto, carregando minha cruz, para ser sal e luz, e para até amar e abençoar os meus inimigos. Por quê? Porque o meu inimigo precisa parar de olhar para mim e ver em mim Deus. Eu só consigo chamar a atenção dele, como Jesus chamou a atenção do mundo, na cruz. Então, qual é o alvo da vida cristã? O alvo da vida cristã é Deus abençoar você em Cristo, através dessa bênção que é a vida cristã, que é Cristo em você, até o ponto que ele consegue abençoar você e expulsar seu medo e transformar você em sal e luz, algo acessível, disponível e luz, uma manifestação contínua. Então Deus quer que você se transforme numa manifestação do caráter de Deus. E o caráter de Deus, em termos mais simples, é o amor perfeito oferecido continuamente. Isso seria carregar a cruz ou andar pela fé. Então, eu espero que alguma parte disso ajudou você a entender que a vida cristã está dentro de você para abençoar você, apoiar você nesse caminho estreito, onde ele vai expulsando o seu medo, no lugar do seu medo ele coloca fé, porque o justo viverá pela fé. Aí ele orquestra suas circunstâncias cada dia para que você chegue na pessoa certa, na hora certa, com o recurso certo, que não é você, é Cristo em você, a esperança da glória. É um plano perfeito, porque começa em Deus, termina em Deus, é apoiado por Deus. Nosso papel é crer, ter fé, manter-se. A gente tem que precisamos ficar na postura receber e repartir, receber e repartir.
Eu acho isso sensacional, porque Cristo é tudo, está em mim, está em você, e Ele quer aperfeiçoar sua capacidade de amar. Aí sim, você se torna como se fosse uma orquídea, mas um ser humano amando continuamente é muito mais bonito e lindo do que as orquídeas, porque só Deus criou seres humanos para entregar o amor dele como Jesus fez. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Amanhã a gente vai falar sobre uma outra pergunta com uma resposta que satisfaz. Deus te abençoe.